Ok, bom dia. Bom dia, Calistrato. Calistrato pode ter sido o nome de um personagem do mundo antigo, de Roma antiga, talvez, tá certo? Aqui no Pará foi um desembargador, não conheci, mas eu lembro que uma vez ele deu um parecer, deu um despacho, não foi parecer, deu um despacho num processo, num habeas corpus, certo? Um habeas corpus de um município lá de Medicilândia, na Transamazônica, a 90 quilômetros de Altamira. Um dia um militante do PT, pai de um garoto lá, sabe, aí já um adulto, jovem, talvez. Devia ser um adulto jovem, num domingo jogava bola lá por lá, sabe, que são essas coisas que a juventude aí, sabe, da pobreza faz, filhos de proletários fazem, tá certo? E lá houve um desentendimento, sabe? E houve ali, sabe? Houve um desentendimento, briga, quero dizer, tá certo? E o garoto foi em casa, se armou, tocaiou o outro, matou, sabe? E foi preso, aquela coisa toda. Aí o pai aflito, era militante do PT, me procurou. A parada é, primeiro, que ele tinha 8 vacas. Para pagar os honorários, ele disse que me dava as 8 vacas e eu aceitei, rapaz, olha. E negociei com um cara lá de Medicilândia que é vereador hoje, sabe? Desse cara eu peguei uma causa depois e introduzi uma ação, ganhei a causa, mas depois eu vi antes do processo findar. E esse processo machou. Eu acho que ainda fiz umas petições aí, sabe? E depois me desinteressei. Eu só sei que o cara terminou, na época havia o lançamento de um tipo de ação, não vou lembrar o nome agora, sabe? Que era um rito novo, tá certo? E eu fui por aí. Sei que eu ganhei a causa e o cara terminou, sabe? A decisão foi para execução, era uma ação de cobrança. Foi para execução. Aí o cara se apropriou, sabe? Recebeu o dinheiro, o juiz não mandou pagar para mim, chamou a parte e aquela coisa toda. Vai ver que a essa altura disseram, né, que eu já tinha saído da região, aquela coisa toda. Eu sei que o cara recebeu e se tornou vereador, ele tinha envolvimento com a política. E passado uns anos, acho que tem uns 3 anos, sabe, eu voltei lá, tá certo? Não para cobrar, não assim, mas para me apresentar de novo, mas quem sabe se ele me desse algum eu aceitaria. Rapaz, o cara tava escovado, sabe? Aí veio contando uma história triste, resultante da ação política dele lá, sabe? De perseguição policial, aquela coisa toda. Aí eu fiquei olhando assim para ele, e aí eu pensei e disse para mim mesmo: eu vou me embora. Eu vou saindo por aqui pela direita, rapaz. Tem um personagem do romance aí, sabe? Que mais ou menos fez assim como eu fiz, né? Eu vou saindo por aqui, rapaz, que de confusão eu estou farto, tá certo? Mas o fato foi que o filho daquele militante terminou por matar um cara, eu acho, sabe? Só que na delegacia de interior naquela época, sabe? E o delegado não era delegado, era um delegado ad hoc, sabe? E não tinha regularidades na contratação, tá certo? Eu só sei que eu aleguei para o Calistrato, sabe, aqui em Belém, essa situação, sabe? E o Calistrato anulou, sabe, todos os procedimentos policiais, inclusive a prisão do cara. Acho que o cara estava preso, mas nem tinha procedimento, não tinha procedimento na justiça, sabe? Ele estava apenas em procedimento administrativo ainda, policial. Eu só sei que o Calistrato, rapaz, me concedeu esse habeas corpus de graça, porque eu não o conhecia, não fui ao gabinete dele, não falei com o assessor, tá certo? Não pedi nada, tá certo? Apenas o habeas corpus caiu na mão dele, vindo do interior, tá certo? E ele deu um despacho ali, sabe? Um despacho monocrático. Eu acho que ele concedeu que supostamente vai ver que a prisão foi em flagrante, certo? Ele deve ter desconstituído o flagrante, tá certo? E assim restabeleceu a liberdade do cara, tá certo? E as 8 vacas eu peguei e negociei com aquele cara do. Com aquele vereador, rapaz, ele me pagou, sabe? E eu usei o dinheiro aí para comer, sabe? Na época, sabe que o advogado popular, tá certo? Ele vive de pegar o dinheiro e comer.
Ele gasta, rapaz, ele nunca acumula, rapaz, ele não é que nem aquele pessoal do deserto, sabe, que tira uma parte e guarda, tá certo, embaixo, dentro do colchão, sabe, sei lá onde eles guardam, dentro da meia, sabe, não sei. Eu não fui educado com a educação de deserto, tá certo? A educação ali, sabe, daqueles povos ali, aqueles povos semitas ali, rapaz, e camitas, sem cães, jafetistas, sabe? Aqueles filhos de Noé, tá certo? Aqueles viventes de deserto, rapaz, sabe? Acostumados ali com as gruras da terra, com a seca. Ontem eu li uma reportagem falando que lá em desertos no Irã tem um setor lá, uma região, sabe, em que a água no deserto está a 1,5 metro de profundidade, tá certo? Mas o fato é que no deserto, rapaz, e ali tem regiões, e tem a vida, e tem aí, sabe, a crosta terrestre por onde se vive, sabe, onde viver é perigoso. Tá achando graça, filho da puta. Rapaz, mas assim, veja que hoje então, hoje é quinta-feira, Flamengo jogou ontem, tá certo? Meteu 3 balaços no Botafogo, tá certo? O Botafogo totalmente desarticulado, o técnico do Botafogo é filho do Ancelotti, tá certo? Do Ancelotti, e é David o nome dele, sabe? David Ancelotti, sabe? E o cara não vai dar certo, ele veio para cá com o pai dele, sabe? Para assessorar o pai dele, e de repente ali o Textor, sabe? O dono da, da empresa que é dona do Botafogo, eu acho isso uma humilhação, tá certo? Porra, essa história, rapaz, essa história do empresariado entrar na vida, sabe? Seguir ali os mandamentos do Adam Smith, veja que o Trump, ele assumiu a presidência, sabe? E mandou o Adam Smith tomar no cu, rapaz, sabe por quê? Ele ignorou, passou por cima de todo mundo e tomou... Ele é chefe de executivo, ele presidente da República, tomou à frente as rédeas das relações comerciais, sabe, internacionais. E aí, sabe, passou por cima de todos os empresários ali, sabe, passou mesmo, sabe, o mercado foi pra puta que pariu, tá certo? Ele não quis saber de mercado, ele, o chefe ali, o chefe de um poder republicano, certo, dentro do Estado estadunidense, tá certo? Ele resolveu, rapaz, anular a relação entre Estado e mercado, tá certo, e fundiu os dois num só. E ele, como representante do Estado, tomou as decisões, estabeleceu o tarifácio e não quis saber de empresário, rapaz, sabe? Não quis saber de empresário e nem tá querendo saber, tá certo? E ele vai se foder, tá certo? Porque não vai dar certo isso, no fundo não vai dar certo isso. São 7 minutos de vídeo, rapaz, eu aqui, sabe, falando do Adam Smith, de quem eu falava para chegar no Adam Smith. Eu falava do que mesmo, eu não sei do que eu falava, mas só sei dizer que é assim, tá certo? Essas coisas aí. Porque tudo, rapaz, como disse o Saussure, rapaz, repetindo o que citei no estruturalismo, o estruturalismo considera as relações sociais, tá certo? Como sendo aí, sabe, os princípios, aí, o princípio retor, certo? O princípio, a causa única, a causa primeira, tá certo? As relações sociais, tudo começa a partir daí, tá certo? Mas veja que as relações sociais são relações humanas, tá certo? E o Trump, eu digo, o Saussure professor com ardência, sabe, essa fé, né, nas relações sociais, tá certo? Relações sociais que são produzidas por agentes, tá certo? Agentes que criam estruturas de poder, inclusive. Mas eu falava do Calistrato, tá certo? E eu consegui tirar um cara da cadeia através do Calistrato. E esse Calistrato, rapaz, ele não prestava, era um desembargador aqui em Belém. Na época, aquilo ali, sabe, no tempo dele, eu acho que era a década, eu tinha acabado de chegar de Altamira, tá certo? E ele estava ali, eu acho que era a década entre 85 e 95, talvez, tá certo? Eu acho que ele levou farelo antes de, ali entre 90 e 95, eu não sei. Mas esse cara, ele estava por aqui, rapaz, em 85, eu acho que ele estava por aqui, tá certo? E imperava, sabe, dentro do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. E ele era um pica grossa, tá certo? E mandava e desmandava, tá certo? Ali para escolher juízas na comarca, tá certo? Juízas, eu falei, tá certo? Ele tinha lá o gabinete dele e tinha um sofá no gabinete dele. As juízas tinham que deitar naquele sofá lá, sabe? E fazer sessões que não eram as sessões de Freud, tá certo? Isso é o que dizia, rapaz. Uma vez eu encontrei uma funcionária velha, sabe, da OAB,
E era mais ou menos nessa data, tá certo? Ali em 90, entre 90 e 95, eu acho. Eu acho que eu já era vice na OAB. Você tem ali no interior, você tinha a chefia da OAB, tá certo? E tinha o cargo de vice, tá certo? Tem a seccional e as subseccionais, tá certo? A OAB é assim, tem a seccional, tem a regional, as seccionais são regionais, tá certo? E tem as subseccionais, tá certo? Eu era vice da subseccional lá de Altamira, tá certo? Junto com um cara aí, um defensor público, tá certo? E uma vez eu vinha a trabalho numa reunião da OAB, não sei como é que foi isso aí, tá certo? Vinha a Belém, eu aí, sabe, Matuto. Matuto vinha a capital da província, rapaz, sabe? E estava numa reunião, sabe? E ali, sabe, os bacanas da OAB se permitiram um papo e eu metido ali no meio, ali, sabe, de intruso, tá certo? Não tinha status financeiro para estar ali presente, tá certo? Não era ali da turma daquele pessoal dali, sabe? Não era jabuti, tá certo? E não fazia parte daquela burocracia, daquele aparelho ideológico de Estado que é a OAB, tá certo? E era apenas um vício. Eu sou apenas um rapaz latino-americano. Eu era apenas um vice latino-americano. Eu era apenas um vice provinciano. Eu só sei que havia uma funcionária antiga da OAB, sabe? E de repente ela resolveu ali fazer confidências, começaram a puxar assuntos, sabe? E a OAB guarda ali dentro daquela relação de Paulo Freire, certo? Uma relação de hierarquia. A OAB ela é oprimida pelo judiciário, pelos juízes, pelos promotores, mas pelo judiciário, tá certo? E essa mulher começou a falar, tá certo, da nomeação de juízas e disse que um dia, uma vez, ela quis ser juíza, tá certo, mas tinha que deitar num sofá ali na antessala de um desembargador, tá certo, e ela não aceitou, tá certo, e virou uma funcionária antiga, velha da OAB, porque um dia resolveu não se deitar numa antessala, e me parece que essa antessala, rapaz, era do gabinete do Calistrato, vê se pode uma porra dessa. Com isso, sabe, ela quis dizer que todas as juízas nomeadas antes de 88, tá certo? Todas tinham que fazer o teste do sofá. Na Rede Globo falavam mesmo das atrizes, sabe? Das atoras globais, tá certo? Que tinham que deitar ali com os diretores, os intermediários, os abaixo ali do chefe, sabe? Dos donos da Globo. Aqueles caras ali, os diretores da Rede Globo, sabe? Eles tinham também um gabinete, tinham uma antessala onde tinha um sofá. E as meninas, sabe, tinham que ali, sabe, fazer um teste de sofá para ver se eram boas mesmo, certo? Boas, mas não na arte, tá certo? Rapaz, esse é o mundo que a gente vive, rapaz, sabe? Eu precisava falar desse Calistrato e para finalizar, sabe, eu me lembro de uma parada. Era uma sexta-feira, os donos de empresa de ônibus, sabe, precisavam de uma medida liminar, tá certo, para manter, eu acho que as tarifas ali num certo patamar, num certo nível, não sei. E era uma sexta-feira, rapaz, e aí precisava aí uma liminar, sei lá o que, tá certo? Aí manipularam, fizeram os movimentos e o processo caiu na mesa do Calistrato. O Calistrato, sabe, era uma sexta-feira, deu o despacho dele, tá certo? Deu razão, sabe, aos interessados e picou a mula, viajou, foi pro interior, tá certo? Eu acho que ele foi pro interior, tá certo? E sumiu, tá certo? De modo que na sexta-feira a liminadada só pode ser discutida a partir da segunda, mas aí já era tarde demais, rapaz, sabe? Ela já tinha gerado efeito e ali esfriou tudo, tá certo? Esse é o Calistrato, que eu precisava registrar isso aí, tá certo? Não sei se os parentes deles aí, sabe, vão me censurar por causa disso, tá certo? Eu vou ter que fazer um esforço. Procurar aquela velha funcionária antiga da UAB não vai dar mais certo, porque eu acho que ela já levou farelo, tá certo? E fica então registrada essa coisa quando já são 14 minutos de vídeo. Talvez eu chame esse vídeo de Calistrato, tá certo? Eu não sei se eu chamo porque é provocar demais a onça com vara curta. E eu tenho 2 onças aqui à minha frente, tá certo? Mas para hoje, rapaz, eu estava decidido aí, sabe, são 14 minutos de vídeo, aí entra ali examinar os jornais, tá certo? E examinar o 247, ver talvez ali o X, tá certo? Ver os meus posts que eu fiz, tá certo? Mas eu tenho anotações que eu fiz hoje aqui, tá certo? Acho que eu vou dar uma lida rápida. Hoje são 16, 10 de outubro de 25, quinta-feira. Eu falei que o Flamengo ontem meteu três balaços
3 balaços no Botafogo, e eu lembrei aquela história de CNPJs, de clubes de futebol se tornarem sociedade anônimas, certo? Empresas de mercado, tá certo? O Textor é dono, não sei, é o dono do CNPJ do Botafogo, eu acho, e é esse cara que arbitrariamente traz por conta própria, ele indivíduo, tá certo? Ele empresário, e os empresários são individuais, tá certo? Eles podem ter uma empresa, o Botafogo é uma SAF, uma sociedade anônima de futebol, tá certo? E esse cara, sendo uma SAF, deve ter uma diretoria, certo? E ele é o presidente, eu acho, sabe, dessa empresa aí chamada Botafogo Futebol Clube SAF, sabe? Botafogo SAF, essas coisas todas. Aí eu falei que o Trump destruiu, sabe, o paradigma da modernidade, que estabelece 2 pilares aí de sustentação, que é o Estado e o mercado, tá certo? O Trump assumiu ali o segundo mandato dele e anulou essa correlação entre Estado e mercado, tá certo? Mandou o mercado tomar no cu, e ele disse: o mercado agora sou eu, tá certo? Eu. E fez aí o tal do tarifaço. E eu vejo nisso aí, sabe, esse escangalho todo, que deverá ser apreciado, eu acho, sabe? Pelos entendidos do assunto, sabe? Aí os que fazem ciência política deverão se debruçar sobre esse tema aí, tá certo? O Boaventura deverá se debruçar sobre isso, porque veja a noção que eu tenho de que a modernidade instituiu sobre a sociedade 2 pilares, o Estado e o mercado, tá certo? O Boaventura deverá dizer, sabe, que a sociedade hoje é monopolar, tá certo? Só tem um polo, tá certo? Que é o polo que resulta da fusão do Estado e do mercado, onde o Trump representa no mundo hoje, sabe, essa fusão, tá certo? E acaba, sabe, com o tipo de sociedade moderna, sabe, que se estabeleceu a partir do século XVI, tá certo? Fica aí observado isso, mas hoje são 16 de outubro. Eu anotei bem aqui, rapaz. Ontem, quando eu disse que ontem eram 15 de outubro, aí eu disse assim: rapaz, olha, hoje são 15 de outubro, mas essa data não me diz nada, mas essa data me lembra alguma coisa, não sei mais o quê. Na verdade, era o dia dos professores, tá certo? Dia dos professores. Professores e professoras, tá certo? E eu sou professor. Eu me pus no mundo profissionalmente, sabe? Desde quando eu fazia filosofia, tá certo? Fazia filosofia no seminário, lá no Instituto de Filosofia e Pedagogia da Amazônia, lá um organismo de fato salesiano, tá certo? Instituído pelo padre Daniel Bissoli, que era um inspetor salesiano da congregação salesiana, a autoridade salesiana aqui no norte, na inspetoria salesiana da Amazônia. Daniel Bissoli, rapaz, um paulista. Daniel Bissoli tem umas questões aí que a gente sabia, sabe? Ele tinha um negócio, rapaz, nos finais da tarde, sabe? De sair pelas ruas de Manaus, a sede da inspetoria era em Manaus, ali na Visconde com a Ramos Ferreira, tá certo? E o cara fumava, rapaz, quando a gente passava na frente do quarto dele, do apartamento dele, sabe? Saía, reacendia ou reacendia, sabe? Cheiro de cigarro, tá certo? E o cara era assim, sabe? Um cara secular demais, tá certo? Tem um outro nome aí, tá certo? E ele saía, rapaz, sabe? Eu não sei se ele pegava os garotos, sabe? Se ele levava para algum lugar, mas aí houve o boato, sabe? De que ele pegava garotos no centro da cidade. Agora eu não sei que centro da cidade é esse, rapaz. Que garotos que eu acho, sabe? Que ele pegava não circulavam no centro da cidade, tá certo? Eu não sei se ele dirigia carro, se ele ia a pé. Me parece que ele ia a pé. Eu acho que ele ia ali para bandas ali, sabe? Ele saía pela Visconde, descendo até ali a 7 de setembro, tá certo? E por ali tudo bem. A parte de trás ali do Igarapé de Manaus tem populares, tá certo? E pegava garotos por aí. Agora eu não sei se ele levava esses garotos lá para dentro, rapaz, do quarto dele, eu não sei, do apartamento dele, eu não sei, tá certo? Mas me parece que ele era pedófilo, cara, sabe? Eu estou falando isso aí, mas eu falo assim, sabe, sem provar nada, sabe? Eu não tenho provas, nunca vi, tá certo? Estou apenas relatando o que me relataram, tá certo? E não sei se eu estou cometendo um crime, tá certo? Imputando a essa pessoa, sabe, essa situação.
Mas esse era o cara, sabe? O chefão, o inspetor, sabe? O inspetor da congregação salesiana. Rapaz, mas como é que pode Dom Bosco deve ficar de cabelo em pé? Puto da vida com essas presepadas, tá certo? Mas não havia só ele não, tá certo? Havia outros menores, graduados menores, tá certo? Havia um clérigo, eu posso dizer o nome dele aqui, mas eu não vou dizer, tá certo? Que era o coordenador da escola, sabe? Onde eu dava aula à tarde, fazia filosofia de manhã, dava aula à tarde, sabe? E havia um coordenador, um negro inclusive, sabe? Um cara grandão. Quando eu cheguei em Manaus, esse cara estava lá. E ele, sabe, se aproximava demais, sabe, de garotos, de alunos, sabe? E levava alunos pro quarto dele, puta que pariu, assim, sabe? Alunos fardados, assim, sabe? Não sei como é que é isso aí, como é que isso funcionava. Eu ficava olhando com o rabo do olho, tá certo? Essas marmotas aí, não entendendo porra nenhuma, tá certo? Falo isso agora porque me veio à cabeça quando são já 20 minutos de vídeo. Mas eu falava, rapaz, que eu sou professor de carteirinha, tá certo? E o primeiro trabalho que me apareceu, eu dava aula ali, sabe? E não recebia salário, porque era por conta, sabe, da minha condição de seminarista, de estudante de filosofia ali na Ramos Ferreira, digo, na Visconde de Souza Franco com a Ramos Ferreira, tá certo? Onde tem a igreja de São José e tem um prédio lá, escolar, tá certo? Dos padres salesianos. E para lá eu fui levado para fazer filosofia pela parte da manhã e professor eu exercitava pela parte da tarde, tá certo? E àquela altura eu estava com 20 anos, tá certo? Quando eu cheguei em Manaus, eu tinha 20 anos ali, sabe, para fazer o primeiro ano de filosofia. E então eu comecei a produzir trabalho proletário, certo? Não tanto proletário, por quanto eu não recebia salário, tá certo? Talvez eu pagasse com esse salário, sabe, as estadias da moradia que eu fazia lá no seminário, tá certo? Eu não sei. Depois disso eu saí da congregação, e acho que foi em 79 eu voltei, sabe, a essa escola já como professor particular, com carteira assinada. A minha primeira carteira assinada, tá certo? A minha primeira CTPS foi assinada ali, acho que em 79, tá certo? 78, 79 eu acho, não sei, não estou bem certo disso. E houve um episódio lá, sabe, onde eu agredi um aluno, sabe, o cara de repente cresceu em cima de mim, um aluno, sabe, um adolescente, assim, um magrelão, sabe. E ele cresceu em cima de mim dentro de sala de aula, sabe? Eu não me contive e dei um tabefe. Eu falo tabefe porque não foi murro, nem foi aí um tapa na cara forte, certo? Eu apenas me afastei dele e instintivamente no que me afastei, estendi a mão na direção do rosto dele, bateu no nariz dele, sangrou, aquela coisa toda. E a partir dali eu me senti moralmente, sabe, impedido de continuar aquele trabalho e larguei a escola, tá certo? Mas eu lembro que naquela altura minha carteira já estava assinada, tá certo? E se for ver, aí, sabe, na minha ficha do INSS, tá certo? Deve ter esse registro lá, mas eu não vou atrás porque não estou interessado, porque já estou aposentado. Mas o fato foi que eu fui professor, rapaz. Quando eu terminei letras, sabe, eu registrei o meu diploma no MEC, tá certo? E adquiri a carteira de professor. E ontem, 15 de outubro, foi o dia do professor, rapaz. E eu queria lembrar isso e não conseguia, tá certo? E aqui, eu estava aqui amaciando demais essa porcaria aqui, tá certo? Do mouse, do teclado, do note, tá certo? E ele terminou aqui, sabe, entrando numa outra página e eu não quero voltar à onça. E para hoje, 16/10, feitas todas essas lembranças aí, tá certo? Não vou chamar de confidências, eu vou chamar de memórias, essas coisas aconteceram. Ontem, quando eu estava assistindo o 247, ali à noite, ontem, sabe? Ontem é quarta-feira, antes do jogo do Flamengo, tá certo? E o Mário Vitor, que é um jornalista, Mário Vitor de quê? Ele tem sobrenome. O Mário Vitor é um jornalista das antigas, tá certo? Mas é um cara que já é idoso, tá certo? Mas eu penso que ele não tem formação ideológica, sabe? E é um cara com muitas noções, com muitas informações. E ontem, sabe, ele abriu assim quando quis falar, sabe?
de importâncias, de coisas, de instituições, ele disse, olha, a primeira instituição e a mais importante é o jornalismo, tá certo? Só que ele esqueceu de dizer que o jornalismo, talvez para ele, o jornalismo dele é o jornalismo escrito, tá certo? A partir de Gutenberg, tá certo? Porque antes, ali, sabe, dele só tinha o jornalismo da Suméria. Eu acho que na Suméria ali, sabe, 5.000 anos antes de Cristo, sabe, não tinha ainda, sabe, tabuletas de jornal, não havia noção de jornalismo, não havia quem quisesse, sabe, reportar os acontecimentos, tá certo? Ali talvez não houvesse a noção para isso, tá certo? O jornalismo ele vai se estabelecer como forma escrita a partir de Gutenberg, quando inventou uma máquina que era capaz, sabe, de fazer impressões, tá certo? Gutenberg, rapaz. Eu não sei o nome direito do Gutenberg, depois a gente vê isso aí. Mas ele inventou a imprensa, tá certo? Ou a prensa. A prensa que gerou a imprensa, tá certo? E a partir dali nasceu o jornalismo, quando pessoas se dedicaram a, a verificar, a constatar os acontecimentos ao redor, tá certo? E começaram a noticiar esses acontecimentos, a propagar esses acontecimentos, tá certo? E é isso aí que eu acho que o Mário Vitor estava querendo se reportar quando fala de jornalismo. Jornalismo, giorno, dia, tá certo? O jornalismo são os acontecimentos do dia, tá certo? E ele dizia que esse fenômeno, sabe, aí, humano, o jornalismo, ele é a mais importante das instituições humanas, tá certo? Agora veja que o jornalismo é expressão de escrita, tá certo? É forma de escrita e a escrita é forma de comunicação, tá certo? Aí forma de comunicação, comunicação é o quê? Comunicação é linguagem. Tá certo? Então eu diria eu, sabe, que confirma a tese que eu acredito, repetindo o que me disseram, tá certo? Que a linguagem é a primeira de todas as instituições humanas, tá certo? Só se disse que a linguagem é uma convenção, tá certo? Nós temos o aparelho fonador e falamos, tá certo? Veja que a linguagem ela se manifesta aí, sabe, a partir de maquinações mentais, tá certo? E isso aí, sabe, foi um fenômeno que se protraiu no tempo, potraiu, potrair, no tempo, tá certo, que se prolongou no tempo. Um dia começou, sabe, o corpo foi se adaptando a esse esforço humano de querer, sabe, querer falar, tá certo, e se estabeleceu, tá certo. E aí nasce o processo comunicativo, mas veja que eu estou falando aqui é da linguagem, tá certo? Essa capacidade física, né, de produzir sons, tá certo? E de elaborar conceitos, porque não, produzir sons qualquer um produz, tá certo? Os animais produzem sons. O problema é relacionar a produção desses sons com ideias. Esse é a sacada do ser humano, tá certo? Quando ele cola aos sons ideias, tá certo? Ideias que são compartilhadas, e aí que está, e a questão do compartilhamento é o outro passo vital que faz justamente a ideia, a linguagem se estabelecer. Sem compartilhamento, sabe, sem interlocução, não tem linguagem, bicho, tá certo? Um indivíduo numa ilha, tá certo? Se tivesse sido assim, tá certo? Não haveria linguagem, né? Não haveria linguagem. Então veja, colocado essas coisas aí, essas perorações, hoje são 16 de outubro, rapaz, quinta-feira. Aí veja que a grande coisa para hoje são 28 minutos de vídeo, a ameaça de invasão à Venezuela, tá certo? Eu sinceramente não acredito que o Trump vá querer invadir a Venezuela, rapaz, sabe? A Venezuela é o país mais bem armado da América do Sul, tá certo? O Brasil, um dia Bolsonaro pegando corda, sabe, dos democratas. Aliás, hoje o Joaquim de Carvalho falou que a Lava Jato foi uma operação geopolítica, tá certo? Ela não nasceu aqui, sabe, de graça pelo Moro e pelo Dallagnol e pelo procurador-geral da República de turno, não sei qual era deles aí, certo? Não sei se era o Janot, não nasceu desse pessoal, tá certo? Veja que nós estamos falando aqui de guerra híbrida, certo?
E essa guerra híbrida, ela foi parida, rapaz, ali nos Estados Unidos, no governo do Obama. Eu estou falando agora, essa última agora, essa investida aí da Lava Jato. Que foi um golpe, rapaz, sabe? Foi um golpe introduzido aqui no Brasil, não deixou de ser um golpe, tá certo? E esse golpe terminou resultando na deposição da Dilma, tá certo? Mas a Lava Jato foi, então, sabe, um fenômeno, né, de guerra híbrida, tá certo? Como aconteceu agora lá em Madagascar, tá certo? O pessoal está falando aí, nós tivemos aqui aquelas primaveras. Nós tivemos no mundo mais tarde primaveras, certo? Coloridas, e essas primaveras são movimentadas pela juventude. Veja que em 68 houve uma primavera, certo, lá na França, tá certo, uma movimentação de garotos em praças públicas, de garotos nas ruas, de estudantes, garotos de universidade nas ruas, aquela coisa toda. Eu estou falando de 1968. Mas o fato é que aqui no Brasil se manifestou ali na década de 10, tá certo? Ali entre 15 e 20, entre 2015 e 2020 se estabeleceu a Lava Jato. Só que essa operação Lava Jato ela veio de fora, bicho, são 31 minutos de vídeo. Ela veio de fora e aí, sabe, e se estabeleceu. Eu vou chamar para esse vídeo de Gutenberg, em homenagem a Gutenberg, que foi o fundador, foi o criador de uma máquina de prensa, uma prensa, tá certo, que permitiu imprimir escritos numa certa escala econômica de vantagem para o ser humano, tá certo? E por isso a prensa gerou a imprensa, e a imprensa é o nome que se dá ao jornalismo, tá certo? E jornalismo que é forma de comunicação humana. Fico por aqui, meu nome é Hermes, caboclo falador, rapaz, que fala que vai buscar ideia na casa do caralho, tá certo? Bom dia a todos, tá certo? E por ser caboclo falador, falo demais, e quem fala demais dá bom dia, cavalo. Bom dia.